Você que se encontra me seguindo no canal Pense Comigo, tem uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. A partir do livro de Lucas, capítulo 1, verso 38, a história de Maria, que foi convocada por Deus para uma missão muito importante. Quero tirar 3 lições nessa noite para a sua vida, em nome de Jesus. Deus tem um propósito para você. Não é clichê, é palavra orientada da parte de Deus. E você precisa entender, você não veio à existência por acaso. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus quer agir através de você, em você, para cumprir algumas missões específicas. Você sabia disso? Então veja comigo as 3 lições que esse texto nos apresenta. A primeira está aí no verso 26 e 27, que dizem assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Maria estava prestes a se casar com José, seu noivo, e Deus a chama para uma missão extremamente importante. Poderia ter sido qualquer outra pessoa para aquela missão, mas Deus escolheu Maria. Então, a primeira lição que eu tiro para nós nessa noite é: o chamado de Deus, o propósito de Deus acontece no curso natural da vida. Não precisamos suspender o que estamos fazendo para cumprir o que Deus quer. Talvez você precise cumprir um chamado de Deus em outro lugar. Algumas pessoas abrem mão do que estão fazendo, mas tem coisas que ao natural se cumpre. Aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, você precisa cumprir com toda a alegria do seu coração. Maria não precisou abandonar o seu casamento. Isso ela até temeu, né, pelas consequências de receber essa missão e ser taxada. E o que o texto nos ensina é isso: você precisa manter-se focado naquilo que Deus está te orientando a fazer, mesmo vivendo a sua vida natural. E olha o que o texto diz no verso de número 28: e entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Pode ser desafiador, mas o chamado de Deus, aquilo que Ele quer compartilhar com o seu coração para que você cumpra, precisa ser vivido e desafiado com alegria no seu coração. A missão pode ser difícil, mas precisa ser vivenciada, experimentada com alegria no coração. É esse o desafio que Deus quer para a sua vida, para que você entenda que quando Ele te desafiar, quando Ele te chamar para algo, ainda que seja grande, desafiador, difícil, alegra-te em fazer o que Deus escolheu para que você cumpra. Pode até causar espanto e temor. O verso 29 mostra isso, né? Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Ela ficou temente porque ela estava prestes a se casar e de repente aparece grávida. O que seria da reputação dela naquela situação? É algo extraordinário, algo grande, do que iria realmente acontecer. Então, entenda isso. No seu dia a dia, Deus vai bater na sua porta, te desafiando a uma missão. Segundo, ao cumprir o propósito de Deus para você na sua vida, ele é específico para você. Ninguém mais poderia cumprir aquela missão ali, a não ser uma única pessoa. Não poderia ser feita por mais de uma mulher, por 2, 3 mulheres, porque era algo específico para ser realizado por Maria. Então, na sua vida também, Deus vai colocar missões específicas, algo específico para que você cumpra, e você não pode passar para outra pessoa. Se é para você, os obstáculos serão supridos, vencidos. E os obstáculos seriam as questões da época, né? Do momento que Maria estava vivendo. Hoje em dia a gente sabe que isso acontece naturalmente, as pessoas nem têm muito o que temer, mas para ela naquele momento, aparecer grávida, estando prestes a se casar, a sua reputação ficaria em jogo, não é isso? Mas quando Deus dá graça e força, você cumpre o chamado, você cumpre a missão e faz aquilo que Ele colocou para que você faça, ainda que pareça difícil de fazer. É específico para você, Deus vai te capacitar, Deus vai te dar força para que você faça com toda a alegria do seu coração. E essa chamada de Deus, esse chamado de Deus, ele independe dos nossos atos de grandeza ou das nossas virtudes, tem a ver com a escolha de Deus. E às vezes até para confundir quem está à sua volta. Algumas coisas que Deus vai colocar, confiar para você cumprir. Talvez isso choque algumas pessoas em dizer: por que Deus escolheu ele e não a mim? Deus tem os seus propósitos em escolher cada um para cumprir algumas missões específicas. E o terceiro propósito de você entender nessa noite
O terceiro aspecto do chamado específico está aí no verso 38, que eu já li, que foi o texto base, que Maria fala, eis-me aqui, né? E então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. O que nós vemos nesse texto, na parte final, o texto específico que eu li, é uma prontidão de Maria. Então, quando Deus quiser cumprir algo através de sua vida, o que você precisa demonstrar para Ele é essa prontidão e obediência em cumprir o que Deus te escolheu para fazer. Talvez você queira passar a missão para alguém, talvez você não se sinta capaz, talvez não se sinta disposto ou disponível a fazer essa chamada de Deus, ir avante. Mas entenda isso, Deus, se Ele te escolheu, te colocou algo grande para fazer ou pequeno, faça da melhor forma que você puder fazer, superando o temor das circunstâncias, crendo no controle soberano de Deus sobre tudo, porque Deus controla todas as coisas. E ao te chamar, Ele não olhou para a tua capacidade, mas para a capacidade que Ele tem de te conceder a capacitação para cumprir esse chamado do Senhor específico na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, que você não fuja do chamado de Deus, seja onde for ou para fazer o que for, porque se Ele chama, porque Ele capacitará para que você seja bem-sucedido, sucedida nessa missão tão importante que Deus vai confiar ou já confiou e você esteja fugindo. Não fuja do chamado de Deus, do propósito específico de Deus. Lembre-se sempre, você não existe por acaso, existe com um propósito estabelecido pelo Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.